Rápido, meu notebook. Pode ver, por favor. Como eu falei aqui na oração, esse salmo nos apresenta uma realidade profunda e tem que ser verdadeira na nossa vida. Porque a Bíblia, em vários momentos, ela usa termos até que militares para falar de Deus e do que Ele faz nas nossas vidas. Senhor dos exércitos. Ok, realmente, a gente vê que no Antigo Testamento era cheio de guerra, né? E por que isso faz sentido para a minha vida hoje? Se a gente vê lá, por exemplo, no Antigo Testamento, porque veio os filisteus combater contra os israelitas. Deus foi vitorioso, Deus abençoou os israelitas para que eles matassem, degolassem todo mundo ali. É meio grotesco esse tipo de linguagem. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus que protege a sua nação da maneira que for. Tudo isso para que os propósitos de Deus prevaleçam sobre o seu povo. Então a gente vê na Bíblia vários momentos, desde Abraão, que o propósito de Deus é que Ele comande o seu povo para uma terra, que é Canaã. E lá em Canaã Ele vai abençoar o seu povo, Ele vai dar prosperidade até para o seu povo, vai dar terra, vai dar alimento para o seu povo. E é o propósito de Deus entre Israel, se eles obedecessem a Deus. Então você tem várias vezes povos de outras culturas tentando invadir Israel, tentando dominar Israel, e sempre que o povo se lembra de Deus, clama a Deus, Deus vai lá e abençoa Israel. Como? Dando vitória sobre guerras. Essas guerras que nós vemos na Bíblia, todas elas tinham um propósito, não eram guerras como as guerras seculares, que são movidas por motivos banais, né? Na verdade, toda a guerra que a gente vê hoje é movida pelo pecado, certo? Vou falar mais baixo? Separar a classe. Você quer... Nossa, só isso. As guerras que a gente vê hoje, por exemplo, Israel acabou de declarar, o Irã declarou guerra contra Israel ontem, né? E por que os homens fazem guerra? Por vaidade. Isso que a Bíblia escreve, é vaidade, é um coração vaidoso. As pessoas fazem guerra por terra, fazem guerra por poder, fazem guerra por status. É o que a gente vê na Rússia e Ucrânia, né? As guerras são movidas por vaidade, mas as guerras da Bíblia, não, as que a gente vê ali em Israel, eram guerras promovidas para cumprir um propósito de Deus. Mas muitas vezes as pessoas que não são cristãs se questionam disso. Por que Deus guerreava? Por que a gente tem tanta violência no Antigo Testamento? Eram guerras para que se estabelecesse o povo de Deus na terra que Deus escolheu, e de lá crescesse um povo fértil que se espalhasse para todo mundo proclamando a palavra de Deus. É interessante que Israel era o meio do mundo da época, porque ele liga a África, a Ásia e a Europa, o único canal que tem esses três continentes. Deus queria que ali estabelecesse o povo dele, porque dali todas as nações viriam, conheceriam a sua lei. Então era importante para Deus o povo conhecer Israel. A gente vai ver que essa promessa de Israel, muitas vezes, as pessoas às vezes acham que ela é para sempre. Que o que importa é Israel. Israel até hoje está lá um país santo. Não. O propósito de Israel é se espalhar para todo mundo. Isso se cumpre no Novo Testamento. Jesus não chega lá e fala, ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Ele fala, até os confins da terra, né? Ou seja, no Novo Testamento, a realidade de Israel não é mais física e política. Não, aquilo ali era um símbolo de Israel. No Novo Testamento é uma realidade espiritual. Agora Israel está expandindo. Não é mais sobre uma terra, sobre a Palestina, mas sobre o mundo inteiro. E nós somos o Israel espiritual de Deus, diz Paulo. Nós fazemos parte, ou seja, Deus continua a guerrear para que o seu propósito se cumpra em nós. Entenderam? Ou seja, qual é o propósito de Deus? Que que Cristo Jesus seja conhecido por nós e se torne conhecido através de nós. Ou seja, que as pessoas do mundo
que ainda não entenderam o Evangelho, através de nós, sejam possibilitadas de conhecer Jesus Cristo. Isso Deus concede, Ele guerreia, e tudo que impede isso, Deus vai enfrentar. Seja a cegueira espiritual, seja o pecado, até mesmo o pecado que nós temos que lutar, seja o diabo. Deus é Senhor dos exércitos, e Ele vai guerrear por nós, para que o seu nome seja conhecido. Amém? Vamos orar então para as classes? É verdade, pedir oração. Orar pelo pastor, pelo João, né? Também falando. Quem? Aldaísa? Tá com... Saudalita. Tá com dengue também? Tá bom, ali falou do lado. Benjamin. Leda. Então, senhora. Família. Quem? Vai falando? Isabel. Ok. Isabel. Tem mais algum pedido? Ok. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, nós temos, ó Deus, visto tantos casos de enfermidade, tantos casos de doença, ó Pai, seja de dengue, como tem assolado a nossa cidade, quanto doenças da alma, câncer, pessoas, ó Pai, que têm sofrido com depressão, com ansiedade. Pai, a tua igreja clama por misericórdia, Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ouça a aflição do seu povo, assim como o Senhor veio, ó Pai, lá no período do Egito, no cativeiro de Israel, que o Senhor ouviu e veio socorrer o seu povo, que o Senhor faça isso aqui também, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus de guerra, que vai guerrear para que o seu propósito se cumpra. E se for da tua vontade, portanto, Pai, nós sabemos que não há doença que possa ir contra o Senhor, que não há enfermidade, que não há assolação da alma que possa ser maior do que o Senhor, Pai. Portanto, nós pedimos pela tua vitória, Deus, sobre a enfermidade, sobre a morte, Pai. O Senhor traga cura e restauração para os nossos irmãos aqui da igreja. Em nome de Jesus, amém. As classes podem se dividir. No caso, os jovens vão ficar aqui, né? Pessoal, eu na última aula dos jovens vou contextualizar o que eu vou dar aqui para vocês. A gente tratou, aliás, está dando para me ouvir legal aqui? Qualquer coisa, não sei se é muito ruim eu desligar o computador, mas beleza. Nós tratamos sobre os dois últimos capítulos de Apocalipse. Então eu não vou tratar a aula de pastoraria aqui, mas dessa vez vai ser um pouco diferente também. Apocalipse 21 e 22 fala sobre os novos céus e a nova terra. E aí eu queria tratar especificamente sobre uma parte desse capítulo, que é lá no versículo 1 do capítulo 21. Vamos abrir lá? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Versículo 1. Diz assim, espera todo mundo achar aí. Apocalipse 21, versículo 1. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vamos orar uma vez? Nosso Deus e Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com o Teu Espírito Santo, para nos dar entendimento,
graça sobre graça, Pai, que a Tua palavra seja apropriada por nós, seja, Pai, a palavra de esperança, de alegria, de conforto e de conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, então, a primeira, João está lá, e ele é levado em espírito a ver a nova Jerusalém. Após Jesus Cristo voltar, após julgar os vivos e os mortos, após a ressurreição acontecer, agora a gente vê o céu, melhor, que a Bíblia trata como novo céu e nova terra. E o que ele vê, a primeira coisa que ele afirma é que não havia mar. Ok, isso é estranho, né? A primeira coisa que a gente sabe sobre o céu, a Bíblia fala aqui, é que não havia mar. Isso é interessante, essa afirmação. A uma primeira vista, o que a gente vai pensar? Ok, então no céu não vai ter água, não vai ter oceano, mas a Bíblia fala que vai ter rios. Então como é que eu entendo isso? O que eu quero apresentar hoje para vocês, né, minha proposta para interpretar esse texto, é que não se trata de uma questão literal, topográfica ou geográfica, de que não vai haver mar em Israel. Há pessoas que pensam diferente, tá bom? Eu não sou o senhor da verdade aqui, mas muita gente vai pensar dessa forma, como eu estou pensando aqui também, que não é literal, é uma coisa simbólica. Isso porque a gente vai ter quase tudo em Apocalipse 21 e 22 expresso de maneira simbólica, né? Por exemplo, que era uma cidade de ouro. Pode ser que não seja literalmente de ouro, né? Seja uma questão simbólica ali para expressar a grandeza, a beleza da cidade. E não havia mar, né? Ou melhor dizendo, o mar já não existe. Quero mostrar para vocês, biblicamente, que mar, a palavra mar é de água, de oceano, é um símbolo para caos, para forças de destruição, para coisas de tragédia, de tristeza, de sofrimento, né? A ideia de caos mesmo. Ou seja, não vai haver mais caos, não vai haver mais sofrimento, destruição. Essa é a imagem que Apocalipse 21 quer nos trazer. Vamos ver como é que a Bíblia trata, é muito interessante, né? Como é que o povo de Israel entendeu sobre o mar. Vamos lá, eu quero ouvir vocês agora. Quando que a Bíblia fala sobre águas pela primeira vez? Gênesis, né? E qual parte de Gênesis? Espera aí. Só para eu escutar vocês. Que parte de Gênesis? Isso. A gente vê lá no início, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ele vai dizer que pairavam as águas sobre a face da terra. Vamos olhar lá, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém lê para mim o versículo 2. Então, ele está descrevendo assim, já existia a terra, né? Deus estava formando tudo, e antes dele descrever os processos de 6 dias, né, de criação de Deus, ele descreve a terra ainda sem forma, ou seja, ela não está criada ainda, ela está num processo de criação, sem forma e vazia. E olha a descrição, né, que complementa esse cenário de uma terra sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, ou seja, a ideia é que Deus já havia começado aqui, né? Mas águas que pairam sobre a terra. Não tem formação, não tem montanha, não tem vegetação, não tem criaturas, só água. E essa forma que ele descreve, que Moisés, né, escreve, é muito interessante. Imagina só.
a pessoa que foi criada ouvindo esse texto aqui, a vida inteira. Havia águas, para depois então haver criação, haver separação entre o céu e a água, depois para vir a terra. Ou seja, a ideia que a água traz aqui, de trevas, ou seja, de uma coisa que ainda não é pronta, é uma coisa que ainda não trouxe, Deus ainda não trouxe ordem, está desorganizado, ainda falta a ação de Deus, uma coisa tumultuosa. Imagina um cheio de tempestade, só água ali balançando. Então, desde cedo, para o judeu, a ideia de águas é uma ideia de algo tumultuoso, né? Que falta ainda ordem, né? Porque a criação de Deus, quando ele fala e disse Deus, haja luz, e disse Deus, faça tal coisa, é o que? Deus expressando ordem, e pela ordem de Deus, ele pega aquilo que está então em desordem, não é que algo ruim será ali, mas que ainda falta ordem e traz para a ordem, aquilo que está desarmonioso e leva para a harmonia. Então, o que vai representar essa harmonia? A criação. O que vai representar essa desarmonia? As águas. Entenderam? Ficou claro isso para vocês? Se não entender, você fala, não entendi, porque aqui é para todo mundo entender, tá bom? E é interessante porque a gente vai ver que no imaginário da Bíblia, muitas vezes quando alguém está numa situação catastrófica, ou seja, o cara está passando perrengue, está no BO, está sendo perseguido por inimigo, está sofrendo depressão, ele está sofrendo algum tipo de atentado, de conspiração, no caso de Davi, a gente vai ver que muitas vezes a expressão que se usa é de que ele está em meio a águas tumultuosas, ele está se afogando, ele está no meio do mar. Eu vou mostrar alguns exemplos com vocês. Salmos, alguém vai para mim. Uma pessoa abre o Salmo 144, versículo 7, e outro Salmo 124, versículo 4. Salmo 144, versículo 7. Quem achar ali para mim, 144, 7. Olha que interessante. Então, o salmo Davi, aqui ele está orando dizendo: salva-me das muitas águas. Ele só me puxa daqui porque eu estou me afogando. Ou seja, Davi estava se afogando? Não. A gente lembra o salmo é poesia. E ele usa, olha que interessante, ele usa a linguagem de águas para se referir a tumulto, né? Ao desespero. Está sendo perseguido aqui. Está pedindo proteção. Aliás, é importante notar também que Israel nunca foi de navegar. Ou seja, não é igual hoje em dia, a gente aqui brasileiro, né, tem praia, aquela coisa, lá não tem praia assim. E não era, você ia para o mar, você ia correr risco de vida. Se o navio naufragasse, que acontecia com muita frequência, morria, não tinha o que fazer não tinha guarda costeira, não tinha salvamento nem nada. Tá, agora alguém lê para mim o Salmo 124, verso 4. Salmo de número 124. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a corrente. Ou seja, novamente, né? Olha, se a gente for falar o versículo completo, se não fosse o Senhor, eu vou falar várias coisas. Se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido. Perceberam como é que você tem essa visão, desse imaginário de que água, eu estar debaixo de águas é uma coisa ruim, certo? Aliás, eu preguei, a última vez que eu preguei aqui, em Jonas capítulo 2. Quem que estava quando eu preguei? Né? Vocês lembram do cenário que você tem ali no texto? Jonas, ele vem, ele é jogado ao mar, ele é engolido pelo grande peixe, e ele, depois lá dentro do peixe, ele faz uma oração, em que ele descreve como é que foi a sensação de estar ali quase morrendo, né? O texto inteiro é o quê? Jonas vai falando: porque eu estive
debaixo do mar, no coração dos mares, as algas se agarraram ao pescoço e tudo mais, tudo ligando a ideia de que ele estava a um passo da morte. Ou seja, a ideia de águas novamente sendo ligada à morte, algo ruim, algo que ninguém tem controle. E tem vários outros salmos, vou só citar aqui, mas eu não vou ler por causa do tempo. Tem o Salmo 18, Salmo 40, Salmo 69, Salmo 88, todos eles utilizam a ideia de águas, né? Ou seja, como algo que traz juízo, como algo que traz morte, traz devastação, traz sofrimento, angústia. Aliás, falei juízo, né? Gente, qual é o caso mais famoso da Bíblia de água? Que trazendo morte? Dilúvio, Noé. A terra novamente se encheu de água. Por quê? Porque Deus se arrependeu daquela primeira criação. Claro que a gente sabe, Deus é um Deus soberano, Ele não se arrepende, é a forma de dizer que Ele ficou insatisfeito com aquilo ali, né? Salva só uma família. Então Ele faz o cenário da terra ser igual a Gênesis 1:2. Ou seja, como se estivesse sem ordem, para trazer ordem de novo, uma nova criação, vai começar do zero. Mas a gente vai ver que com Noé também as coisas não dão certo, porque Noé é pecador também. E é interessante que lá em Apocalipse é o cenário de uma nova criação. Os antigos céus e a antiga terra passaram. Agora, um novo céu e nova terra, uma nova criação. Começamos de novo aqui agora. Só que agora, passando o mar. Eu queria tratar hoje também sobre um evento muito importante na Bíblia que vai construir essa ideia de mar. Falando de mar, já não é o dilúvio. Qual é o evento mais importante na Bíblia que envolve o mar? Isso aí a gente já aprende desde criança. Pode falar algo isso. Não, depois do dilúvio. O Mar Vermelho, né? No Êxodo, Deus usa Moisés para trazer o povo lá marchar. Quando o faraó está indo atrás deles, e aí agora você tem o mar na frente, que Deus vai lá, estende o cajado sobre as águas, o mar se divide, e o povo israelita passa ali no meio das águas. Quando os egípcios vão passar atrás, as águas fecham, né? E morre todo mundo. E olha que interessante, vamos abrir lá em Êxodo, capítulo 14. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui, gente? Eu sei que falo um pouco rápido, às vezes vocês fazem um outro, fala um pouco mais rápido, você não tem vergonha de falar isso comigo não, tá? Êxodo 14. A gente está aqui no contexto, né, da perseguição dos egípcios, e olha o que Moisés fala. Aliás, pode ser a partir do versículo 13 e 14, eu vou ler aqui, você me acompanha. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Então o povo questiona: o que a gente vai fazer? Deus nos trouxe aqui só para a gente morrer. E Moisés fala: não, fica quieto, presta atenção. O Senhor pelejará, Ele guerreará por vocês. Interessante essa linguagem, porque o que Deus faz com guerrear não é lá e matar os egípcios, mas primeiro é abrir o mar. A primeira vitória que Deus mostra ali é sobre o mar, sobre as águas. E aí depois eles atravessam o texto que a gente leu aqui no devocional, Êxodo 15. E ele fala que o Senhor é homem de guerra, e Yahvé é o seu nome. Ou seja, eles visualizam isso que Deus fez de abrir o mar, de que Deus venceu sobre o mar. Ok, ou seja, vamos lembrar tudo isso que eu estou falando. Deus é o Deus que pega lá em Gênesis, né, as águas, que faz uma criação. Deus é o Deus que a pessoa está em águas, está lá afogada e salva. Deus é o Deus
que o povo está diante do Mar Vermelho e ele vence sobre o mar. Qual que é a ideia disso? Que ele é vitorioso sobre o mar. Mesmo que eu entenda que o mar é uma força natural, é parte da criação, mas o povo entendia como uma coisa violenta, até como Deus, se eu for pensar nos outros povos. Alguém já viu essa palavra, Leviatã? O que é Leviatã? Nas culturas próximas a Israel, ali no Antigo Testamento, Leviatã era o deus, um dragão dos mares. Ele controlava, era uma força ali. E a Bíblia várias vezes vai enfatizar para a gente que só Deus é vitorioso sobre o mar. Não existe a ideia de que ele é maior que qualquer outro Deus também, né? O povo que entenderia dessa forma. Tem Leviatã, tem Raab, ou Raab mesmo, não o nome da mulher, mas Raab, que às vezes a Bíblia trata. Não sei se vocês já perceberam, que às vezes do nada na Bíblia tem Raab. Tá, mas quem é Raab? É um deus de mar também. Inclusive é interessante que entre os cananeus, na mitologia cananeia, a gente sabe hoje que existe a seguinte história. Que Baal, lembra do Baal? Baal, ele vence sobre Yam, sobre o mar. Então ele é poderoso sobre o mar. Mas aí vem um outro deus chamado Morte, que é morte, e ele engole Baal. Depois Baal vai voltar. Mas é interessante essa ideia, né? Que outro deus que também é ligado à ideia de oceano, ele vem e engole Baal. Ele é afogado, né? Baal é engolido. Ele é tragado pela morte. E é aí que entra como é que os profetas relacionam com esses outros deuses. Sempre a Bíblia vai mostrar Deus sendo como maior que esses outros deuses. E acaba que assim, às vezes não usa nem como outros deuses, mas como símbolo, né, de poder. Leviatã, sabe quem que usa? Jó. Deus fala que eu que venço o Leviatã, não sou eu que sou maior que o Leviatã. Como assim? Deus está falando que existem outros deuses? Não, mas o povo já tinha essa ideia, esse imaginário, de que as forças do mar eram simbolizadas por uma criatura chamada Leviatã. Não é que existiu, que a Bíblia tem essa mitologia que o povo acreditava, era um símbolo. E várias vezes a Bíblia vai dizer que só Deus é maior que ele. Olha lá, alguém abre para mim Isaías, versículo 25. Isaías, versículo 25, versículo 8. Isaías 25, versículo 8. Então, olha que interessante, existia já nos povos ao redor de Israel, e Israel com certeza passou por eles, uma visão de deuses que são engolidos, que são tragados pela morte. Mas olha como é que se tem esse contraste entre o verdadeiro Deus, o Senhor, Yahvé, e os outros deuses. Olha aí para mim, Isaías 25, versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os vossos, estará de toda a terra ao próprio do seu povo, que o Senhor falou. Então olha que legal, Yahvé, ele não é tragado pela morte como Baal, ele traga a morte, ele tragará a morte, ou seja, ele engolirá, essa palavra mesmo, ele vai absorver, vai consumir a morte. É uma promessa para o novo céu e nova terra. E a partir do momento que isso for feito, Deus for vitorioso sobre a morte, nós teremos acesso a essa realidade, onde não haverá mais lágrimas nos nossos rostos. E olha que interessante, quando que a morte foi tragada? Lá em 1 Coríntios 15, pela cruz, pela morte de Cristo. Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. Cara, olha que bonito. Ele fala: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Imagina a tua arma, se fosse hoje em dia. Onde que está o seu revólver, ó morte? Cadê você para me dar medo? Você foi vencida, você foi consumida, você foi tragada, engolida pelo verdadeiro Deus vitorioso, que é Cristo. A gente vai ver, na verdade, que Paulo faz muita relação com Isaías, como o senhor fala. Então, a gente tem
Várias vezes até a Bíblia falando. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui no Salmo 74. Estou mostrando que são umas coisas que a gente nunca liga a chave para perceber. Tem isso aqui na Bíblia. Salmo 74. Vamos ler o versículo 12 ao 17. Salmo 74. Então, recapitulando aqui, eu estou mostrando que a Bíblia inteira tem essa ideia de mares, de água, como uma coisa ruim, né, de calamidade, e às vezes até usando imagens de outros povos, né, tipo Leviatã, Raabe, a ideia de um dragão do mar, certo? Salmo 74, versículo 14. Versículo 13, 12. Ora Deus, meu rei, um rei, né, que é maior que os outros povos, é desde a antiguidade. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Ou seja, Ele, o verdadeiro Deus, Rei dos Reis, não os outros deuses. Versículo 13. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, né, lembra mesmo? Esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Então, qual que é a ideia que ele quer dizer aqui? Que ele é vitorioso sobre o mar, ele tem poder sobre o mar, sobre a coisa que ninguém tem como controlar. Ele consegue. E ele usa a imagem, monstros marinhos. Versículo 14. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimento as animarias do deserto. O que é interessante nesse texto? Ao João Ferreira de Almeida, né, que a gente usa na nossa tradução, foi traduzir ele com essa palavra, Leviatã. Ele falou, cara, isso aqui é esquisito demais, vou colocar crocodilo. Algumas outras traduções vão colocar Leviatã, se eu não me engano, NVI coloca Leviatã, não lembro mais exatamente. Mas a palavra crocodilo é Leviatã. E estão usando a mesma ideia de monstros marinhos, ou seja, de seres, imagens mitológicas, não que o povo acreditava que existia, mas imagens mitológicas para representar o poder dos mares, o que Deus vence sobre eles, só ele. Raabe seria as animarias do deserto, né? Seria água. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também a noite, a luz e o sol tu o formaste. Fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Dia e noite o Senhor fez, verão e inverno, luz, graça, bênção e calamidade, coisa boa e coisa ruim, está tudo no controle do Senhor. Isaías, 45, vai dizer que o Senhor pertence à bênção e à maldição. O mal, não o mal no sentido de pecado, de imoralidade, mas terremoto, furacão, tufão, dilúvio. E é interessante, cara, tem muita ligação, não vou entrar em todos aqui, mas você vê, por exemplo, às vezes os profetas vão chamar o rei do Egito de serpente do mar, de dragão do mar, de crocodilo do Nilo, mas mesmo. A ideia do quê? Forças do mal, que Deus é muito maior. Um dragão, perceba essa ideia de um dragão dos mares. E outra palavra que tem repercussão na Bíblia, dragão. O que dragão te lembra? Uma palavra. Dragão, o que a Bíblia aparece como dragão várias vezes? Diabo. Aliás, lá em Gênesis 3,15, né, ele é tratado como uma antiga serpente, né? Gênesis 3, né? Então a ideia, para eles o dragão era tipo uma cobra mesmo, né? Uma cobra que solta fogo. E dragão, Satanás se incorpora como uma serpente lá no Éden. E qual que é a promessa de Gênesis 3,15? Que chama de o primeiro evangelho a ser pregado. Que a semente da mulher teria o que contra a semente da serpente? Conflito, guerra, né? Inimizade. Ou seja, aquilo que a semente produzir, que a serpente produzir, que o diabo produzir, a obra do diabo, a própria pessoa, né, filho dele, vai ter guerra contra a descendência, a semente da
mulher. Quem que era a semente da mulher? A gente sabe que é Cristo. Mas antes de chegar em Cristo, o povo de Israel. Não é? A Bíblia não tem essa preocupação de mostrar genealogias, para mostrar que tudo aquilo ali é a serpente da mulher. Jesus, olha, lá em Mateus, começa como? Aquela parte que a gente pula quando vai ler a Bíblia. Porque Abraão teve como filho Isaac, teve como filho Jacó, teve como filho Judá. Capítulo, meu Deus, é muito claro, muito novo. Para que eu falei isso? Para mostrar que Jesus é filho de José, que é filho de Davi, que é filho de Abraão, que é filho de Adão, que é filho de Deus. A descendência da mulher, que por todo o Antigo Testamento é assolada contra o diabo quer destruir Israel, para impedir que Jesus venha, porque ele sabe que Jesus vai destruir ele, vai pisar na cabeça desse dragão. Por quê? Porque ele vai vir um homem que é poderoso. Naquele dia, versículo Isaías 27, o Senhor com sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã, serpente veloz. O Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Pegar essa palavra, porque tem uma relação com forças destruidoras, Leviatã, e às vezes até usada para referência ao próprio diabo, ao dragão. Interessante, né? Você tem esses paralelos. Uma coisa? É o Júlio, ele fez assim, eu achei que ele ia falar. Ah, tá. Gente, então tá. Vocês entenderam a imagem que o Antigo Testamento tem, que é o quê? Águas são coisas tumultuosas, lembram a gente de coisas ruins, lembram a gente de sofrimento, lembram até do próprio diabo. E a promessa da Bíblia é que tudo isso um dia vai se acabar com a vitória de Deus. Deus que é rei. Isso vocês entenderam? Claro para todo mundo? Tem gente que acha que às vezes assim, quando vocês perguntam para mim. Por isso que é muito doido, muito legal, quando a gente vai ver como que Jesus se relaciona com o mar. Vamos lá, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Versículo 23. Vamos ler? Mateus 8, 23. Vou ler aqui, tá bom? Oi? Ah, estou fora da. Vou chegar a cadeira para cá. Ah, não, não precisa. Mateus 8, 23. Nossa, eu acho que eu saí da câmera então eu quase estava no dia. Desculpa. Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus fazia o quê? Dormia. No meio da tempestade ele está lá, ó, de boa. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, estamos morrendo. E perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E a história acaba aqui. Essa é a grande ênfase do texto. Essa pergunta dos discípulos. Cara, quem é esse homem que consegue fazer com que o mar o obedeça? Que tem controle sobre as forças da natureza, que tem controle sobre a tempestade, que tem controle sobre o caos, sobre a bagunça, sobre a tragédia, com o simples poder do quê? Da sua palavra. Quem que na Bíblia, no Antigo Testamento, controlava o mar com a palavra? Deus. Lá em Gênesis 1. Deus, lá no Mar Vermelho, lá no imaginário das pessoas, de um Deus que traz ordem, que acaba com a bagunça dos mares.
Como é que pode um homem? Porque estavam vendo ali um cara que dormia, humano. Imagina lá Jesus, cara, às vezes até meio assim, desconfortável no meio de um barco, cara. Uma pessoa comum. Falar, aquieta-te, o mar parar. Então, a grande ênfase do texto é que os discípulos ficaram, o que aconteceu aqui? O que esse cara é? Vamos lá, Mateus 14. Vamos andar um pouquinho aqui na Bíblia, capítulo 14. Versículo 22. Mateus 14, 22. Após a multiplicação dos pães. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ainda o sol. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, nós temos aqui outra tempestade, no mar da Galileia. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: és um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tenha medo. E Pedro respondeu: olha, se é tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: pode ir, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, és quem? Interessante. Olha, para ser um homem que tem poder sobre as águas, onde andar por sobre elas, a única resposta que ele tinha é realmente só você é. Você realmente é o Filho de Deus. Porque você está vencendo sobre aquilo que é o maior medo nosso, o mar. Se quebrar o barquinho de madeira, morremos. É perigoso. És o Filho de Deus. Gente, olha que interessante. Duas vezes, nessas duas passagens, se repete uma frase. Jesus dá uma bronca dos discípulos: homens de pequena fé. Vocês não percebem que eu sou maior que o mar? Que eu tenho poder sobre essas forças? Gente, olha que interessante. O que a Bíblia quer trazer para nós? Que esse homem, Jesus, ele é vitorioso sobre o mar. Ele é vitorioso sobre tudo aquilo, sobre o mar e tudo aquilo que o mar simboliza. Que é o quê? Morte. Não é morte certa o mar? Ele consegue salvar. Ele puxa Pedro. Ele arruma um jeito de salvar Jonas, não é? Jesus Cristo. Ele consegue ser maior sobre aquilo que o mar simboliza. Até sobre a simbologia do diabo, do dragão, sobre o mar. Ele é maior, ele vence tudo isso. Gente, por que eu trouxe todo esse esquema dessa aula? Porque a promessa que nós temos lá em Apocalipse 21 é de que o mar já não existe. Não acho que esteja preocupado com geografia. Falar, porque as águas. Não, eu acho que é simbólico. Mas uma simbologia que é muito verdadeira e muito importante para o povo que está lendo aquilo ali. Imagina só o povo que passou pelo Mar Vermelho. Eles passam por aquela vitória sobre as águas. No mar já não existe. Agora é só a terra, Canaã, a terra prometida. Passou o tumulto, passou o desespero, passou o choro, o medo, acabou.
Vamos voltar lá em Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Olha só, vou ler o texto aqui até o versículo 4. O livro da Bíblia, Apocalipse 21, versículo de 1 a 4. Deixa eu ir, Davi. Vi novo céu e nova terra. Mas o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. Vamos ler todo mundo junto? Isso aí é Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então veja, tem uma chavinha, um sanduíche aqui no texto. Ó. Sanduíche é o quê? Pão, alface, hambúrguer, vamos dizer assim, né? Então você tem dois pães. A afirmação de que a primeira terra passou, é uma nova criação, um novo céu e nova terra. As coisas antigas passaram. Termina com a mesma afirmação. Primeiro versículo, quarto versículo. Pão e pão. Aí o alface, que é o quê? Que o mar já não existe. E aí termina com o quê? Que já não há morte, nem luto, nem dor, nem choro, nem medo. Para a gente chegar na parte mais gostosa do sanduíche, que é o quê? A carne, uma passada, 180 gramas. Carne ali do moreno. Qual que é o ponto central aqui desse texto? Ouvi uma grande voz dizendo que esse tabernáculo de Deus, Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus. Ou seja, numa nova terra, onde as coisas antigas passaram, hoje não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais mar, não há mais medo. Deus vai viver com a gente de maneira, não é que Deus habita com nós já, mas vai habitar conosco de uma forma que a gente nunca antes experimentou. Deus e nós andando lado a lado. Essa é a realidade do céu. Já parou para pensar nisso? Que o que nos reserva, o que nos espera para quando Jesus Cristo voltar, é nós conhecermos a Deus de uma maneira tão próxima, tão íntima, que a gente não consegue nem imaginar. Nós seremos o seu povo para todo sempre. Deus que venceu sobre o mar, sobre a tragédia, sobre a morte, sobre as doenças, que vence sobre tudo aquilo que nos aflige para uma vida de descanso. Quer falar? É muito lindo, né? O pastor pregou um dia desse falando a respeito do privilégio. Nós que somos dessa geração hoje temos em tudo. Porque você citou lá desde o começo, né? Quem viveu lá primeiro e tudo passou. Na posição que nós estamos hoje, a gente consegue enxergar isso tudo aí para trás ao longo da história que estava sendo construída. Porque quem estava vivendo isso não tinha essa visão que nós temos hoje. Então hoje a gente consegue ver isso tudo lá, consegue enxergar daqui para Apocalipse. Então nós estamos numa posição privilegiada, em que nós temos o Espírito de Deus que nos dá essa condição de entender o que foi e o que será. Exatamente. Vocês perceberam, gente, que eu tratei de Gênesis até Apocalipse sobre o mesmo assunto? E é legal isso que a Kelly falou. Nós temos a revelação completa de Deus para a nossa vida. Né? Nós não precisamos de revelações a mais. Cara, a gente tem. Sabia a fala que eu tenho aqui, o que Deus me deu é suficiente? Falta o quê? Eu ler. Né? Claro, a gente está aqui na igreja para estar desenvolvendo isso, né? Mas é conhecer. E olha, qual que é a revelação de Deus para a minha vida então? Que o quê?
toda tragédia que nós passamos, Deus está no controle. Toda doença, Deus está no controle. Deus não é inferior. Deus é o que? Vitorioso, Ele é soberano, Ele está no controle. Tudo aquilo que o diabo tenta agir contra nós, e às vezes de alguma forma Deus permite até que haja, como foi com Jó, trazendo calamidade, por exemplo. Deus deixa de estar no controle? Não. Tudo isso, Deus tem como direcionamento para apontar para uma esperança de quê? De novos céus e nova terra. Legal isso, né? Eva. Essa questão de hoje a gente ter esses benefícios que nós temos, que o povo do passado não teve, né? Essa questão de privilégio, eu vejo assim como uma palavra assim, forte. Estou privilegiado. Aí me dá a sensação de que eu não preciso fazer nada dele. Então, assim, a semântica do sono muito bem. A questão quando o pastor coloca privilegiado. Eu gosto mais do que Davi fala, dos benefícios. Beneficiado. Daremos nós pelos grandes benefícios. Eles lá, igual a Kelly falou, que sobre o primeiro colocado, lá atrás do Antigo Testamento, eles não tiveram esses benefícios que nós temos, e eles vão ser cobrados dentro daquilo que eles tiveram. Sim. Nós não. Nós temos todo esse benefício, a graça, a sacrifício de Jesus, a Bíblia, a comunhão dos irmãos, tudo isso está para nós. Mas a nossa responsabilidade é maior. Exato. Porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, essa questão de falar, só um motivo, essa questão de colocar como privilégio, e aí, essa questão de a gente falar e sorrir, a gente tem muita responsabilidade. Na verdade, é para a gente falar isso com maior terror, com temor e tremor, com tantos benefícios, e assim, muitas das vezes a gente não assimila e não associa a questão da responsabilidade que nós vamos ter e temos diante do Senhor, diante de tantos benefícios que nos foi dado. Entende como eu falo? Sim, está certíssimo. Vamos lá, gente. Respondam para mim, tá? Quem sabia mais, quem conhecia melhor a Deus? Davi ou nós? Difícil essa, né? Agora vamos dar uma outra pergunta. Quem poderia conhecer melhor a Deus? Davi ou nós? Nós. Nós temos mais revelação que Davi teve. Davi não tinha o Novo Testamento. Davi não sabia que essa oração dele, por mais que ele cria, ele tinha esperança disso, a fé dele era essa, de que Deus, ele pede para Deus tirar ele das águas. Realmente viria um homem, literalmente teria o poder de tirar alguém das águas, chamado Jesus. Ele não sabia. Nós sabemos. Nossa certeza, nossa esperança é muito mais firme. Ele enxergava por sombras, nós pela plena luz da palavra. Cara, ou seja, o nosso compromisso diante de Deus deveria ser muito mais sério, muito mais íntimo, né? Deveríamos ter muito mais preocupação em conhecer melhor a Deus. Nossa, Guilherme, mas eu não sou bom de ler, sabe? Ler para comer comigo e tal, eu não fui criado assim, não tem problema. Hoje em dia, Deus abençoou com audiolivro, né? A Bíblia é para você ouvir. Se você não sabe usar, eu te ensino, tá? Pode chegar em mim e te ensino a usar. Mas a gente tem muito acesso, recurso à palavra de Deus. Imagina só na época ali da igreja apostólica, que a Bíblia era um rolo, você precisava ficar carregando ali pesado, um monte de rolo ali para juntar, aquela bagunça ali. Hoje, cara, a gente tem acesso à Bíblia no celular e a gente não lê, né? Eles são negligentes. Sim. Verdade, né? Como tinha que reunir em caverna. Caverna, antes de morrer. Caverna, não é caverna, também é somente catacumba, né? A igreja primitiva era chamada de culto das catacumbas, porque era de fora, porque eles tinham que esconder nos cemitérios ali, né? Que era embaixo da terra, no escuro lá, a luz de vela, tudo meio macabro assim, mas era a forma que eles tinham de se encontrar para ler a Bíblia, orar e cultuar. Né?
Tá bom. Agora sobre o que a gente leu, o que a gente estudou hoje, né? Queria ouvir de vocês. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida também? Queria abrir essa parte para isso. Pode falar. Como você falou aí, né? Que Davi, nós temos mais facilidade de entender e aprender do que Davi, né? Mas Deus falava direto com ele, né? Sim. E eles não, eu não sinto, como por exemplo, Davi, Noé, Moisés. Então Deus falava diretamente com eles e falava para eles o que ele queria. É isso? Sim. Bom, eu sou incrédulo, talvez incrédulo, porque eu queria que Deus falasse comigo também. Como falava com Moisés, como falava com o que eu estava querendo vir. Então ele falava com esses personagens que eram seres humanos igual nós mesmos. Ótima colocação. Poxa, eu queria que Deus falasse comigo agora e fala para Abraão, para Noé, por exemplo. Vai lá e construiu a arca. Ok, agora está claro o que eu tenho que fazer. A Bíblia não tem. Deus não, pelo menos, eu vou dizer assim, não na maioria das vezes, né? Mas eu acho difícil, tá? Que Deus, você esteja em dúvida se precisa comprar carne hoje para segunda-feira, porque ele vai estar aberto segunda de manhã para abrir carne, açougue. Ele fala, não, compre uma fraldinha. Vai ser boa, a fraldinha vai ser açougue. Não, compra aqui essa carne moída aqui hoje para você fazer segunda-feira. Deus fala assim com a gente? Não fala. Tá? Não, faz assim, estaciona aqui, que esse lugar aqui o passarinho vai fazer cocô. Não fala. Significa que a gente precisa que Deus fale assim com a gente? Não. O que Deus falou, que a gente sabe. Claro, esse caso a gente, por exemplo, Enoque andava com Deus. Não fala como é que era a relação. Mas a gente vê que a forma de relacionamento com Deus e o seu povo no Novo Testamento, ela é mediada pela palavra, pela Bíblia. A vontade dele está plenamente expressa aqui. Claro, não é pelo couro, né, que vem da editora ali, a capa de couro Luxo Plus, mas ao que está escrito aqui, inteiramente, que é o que? A palavra de Deus. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Que Deus usou homens, né, pecadores como nós, para reproduzir aquilo que ele tinha para o seu povo? Ele fechou a palavra. A Bíblia termina com maldito aquele que acrescentar alguma palavra a essa profecia. Bem bonito terminar, né? E é o que? A gente entende que Deus fala conosco. Deus não deixou de falar com o seu povo, ele mudou a forma. Quer ver como eu acho que a Bíblia fala isso? Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Só para responder a dúvida do irmão aqui. Hebreus capítulo 1. Olha só. Havendo Deus, outrora, ou seja, no passado, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, ou seja, tem uma realidade anterior, passada, que Deus falou aos profetas, né? Falou, comunicou. Disse, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, levante-se e vá e pregue a Nínive, né? A obra de Deus. Agora, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, olha o que o autor de Hebreus coloca. Você tem uma realidade que Deus, como é que Deus falava no passado, pelos profetas, mas agora, nos últimos dias, Deus fala pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Ou seja, Cristo é a nossa forma de se comunicar com Deus. Nós entendemos que toda a palavra, ela aponta para Cristo Jesus, e ela é reiterada em Cristo Jesus, né? Ou seja, em outras palavras, pela Escritura, eu conheço a Cristo, eu estou mais próximo de Cristo. Ele fala que tem que ser entendido assim a palavra. E qual que é a ideia? Deus fala conosco, não aos profetas. Eu gostaria que fosse, talvez, eu acho que seria bem prático, mas ele fala de uma forma plena do que? Ele não fala o que a gente tem que fazer assim um assado, né?
mas Ele nos ensina os seus princípios pela sua palavra, que é o quê? Que é que vale a gente botar, por exemplo, não é para tudo, mas Ele nos traz princípios que são a vontade dEle, falada, revelada a nós. Olha, vou abrir Tiago, por exemplo. Né? Eu não quero. Sim. A pergunta dele está totalmente associada em relação a Deus falar muito mais com Davi naquela época do que conosco hoje. Sim. Só que eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus fala muito mais conosco hoje do que falou com Davi. Eu quero mostrar isso. E hoje a gente tem a Bíblia e eu acredito que a resposta tem que ser mais prática para ele entender na praticidade, entendeu? Olha aqui. Vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. Ou seja, você pode se achar crente, mas se você não tem controle sobre a língua, se você fala o que vem na cabeça, se você gosta de falar mal dos outros, se você gosta de amaldiçoar com sua língua, o seu ser crente não vale para nada. Isso, meu irmão, é palavra de Deus para nós. A gente não tem como os profetas, mas pela Bíblia, entendeu? Eu creio que Deus fala comigo, sabe? Assim, Cristo fala comigo. Eu faço as minhas orações e eu sou atendido. Ele me provém. Porque eu estou vivo, eu tenho saúde, eu tenho família. Então eu creio que Deus está na minha vida e Ele atende as minhas orações. Ele atende as minhas orações porque quando eu estou doente, eu oro, peço a Deus que Ele me dá saúde, Ele me dá a minha restaura. Você entende? Então, a minha fala sobre questionamento, né, que nós temos mais informação, porque nós temos o Segundo Testamento, temos o primeiro e o segundo. E Davi não teve, nem o primeiro ele não teve. Bem completo. Ele não teve nem o primeiro, porque tudo era Deus que falava. Moisés fez as tábuas da lei que Deus escreveu as tábuas da lei para ele. Né? Quer dizer, antes não tinha Cristo que era o mediador. Isso aí eu entendo bem. Ok? O Senhor fala comigo, mas não como a gente fica querendo, às vezes, é um pouco egoísta, né? A gente é um pouco egoísta, porque você ouviu um ser superior, não sei quanto, mas falar para Moisés, por exemplo, igual, por exemplo, um filme, você viu um filme, eu acho que o mais lindo do mundo, sabe? Eu sei que ele é um filme, mas até a voz que eles fazem na coisa. A voz bonita, né? A voz mais bonita, a voz mais voz. Ela entra mesmo na gente, né? Você entende? Então a gente vive de ilusão, né? Eu peço até a Deus perdão se eu estou pecando sobre falar isso, sabe? Mas tirando umas dúvidas e querendo saber algumas coisas que você leu aí, foi muito bom, entendi bem. A menina também falou aí, foi mais ou menos isso que ela falou, né? E eu entendo isso aí, mas a gente é porque é egoísta, a gente queria uma coisa, fica querendo mais. Você tem, mas você quer mais. Não fica satisfeito, né? Não está satisfeito, você está me entendendo? E uma coisa que a gente eu almejo muito é a presença dele mesmo na minha vida, sabe? Não quero mais nada, não preciso mais nada, não quero mais nada. Deus já me dá tudo além. Eu tenho além do que eu preciso, entendeu? Tá certo. Tem que ser o nosso desejo, né? Almejar, conhecer mais, o Deus está mais cada vez mais, eu quero mais. Eu venho aqui para aprender a palavra, porque eu não estou chegando bem, eu perdi muito tempo. E não lia, não tinha tempo talvez, ou era preguiçoso, defeituoso. Então hoje eu desejo aprender mesmo, né? Ouvir você falar, você estudou, você está passando uma coisa que você sabe, para a gente poder entender a palavra do Senhor. E isso é muito importante para mim.
muito importante. Porque a primeira coisa que eu peço ao Espírito Santo de Deus quando eu entro na igreja, dentro da escola dominical, é que ele abra minha mente e coloque a palavra que você traz no meu coração, para que eu não esqueça daquilo que você está pregando, entendeu? Legal. É isso aí. Gente, vamos orar então para encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode pegar em mim, perguntar, questionar, ligar comigo. Aqui para isso. Vamos orar, né? Colocar isso no coração, né? Como o irmão falou, né? Essa mensagem que a gente estudou aqui hoje, da Bíblia, que seja para a gente ir embora daqui esquecer, mas lembrar com uma mensagem de esperança, né? De alegria. Olha, a Bíblia me ensina que Deus é um Deus que vence sobre o mal, sobre as calamidades da vida, e que no futuro há reservado para mim, por causa de Cristo Jesus que venceu sobre a morte, uma vida que está longe de todo medo, longe de choro, mas na plena presença de Deus. E vamos orar? Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor se revela a nós pela Tua palavra, nos ensina, ó Pai, por ela, palavra que é perfeita, que restaura a alma, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para as promessas que o Senhor nos deu. E hoje nós vimos, ó Pai, que o Senhor é maior que o mar, que Jesus Cristo é maior que a tempestade. E se Ele, Pai, tem controle sobre as forças da natureza que nos trazem temor, sobre os nossos medos, sobre as nossas angústias, e nos compra para Ele pela morte da cruz, ó Pai, está nos reservada uma vida tão graciosa com Ele, com o Senhor, ó Pai, no novo céu e na nova terra, onde foi vencido tudo aquilo que nos lembrava de tragédia, de mar, de medo. Haverá apenas o presente com o Senhor. Pai, que seja essa alegria, essa esperança a nos motivar em alegria a Te obedecer, a viver na Tua presença, ao Teu lado, conhecendo mais ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está encerrado. Deus abençoe, bom domingo a todos. E lembra que hoje à noite tem a cantata de Páscoa, tá? Venha, traga pessoas. Deus abençoe.